Convidava os irmãos a ficarmos de pé mais uma vez e a abrirmos as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 1, a abrirmos no versículo 21, Marcos 1, capítulo 1, versículos 21, e vamos ler até ao versículo 45. Os irmãos que puderem de pé. Vamos ler então a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios. Porém, não deixava falar os demónios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: "Todos te buscam." E ele lhes disse: "Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim." E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demónios. E aproximando-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: "Se quiseres, bem podes limpar-me." E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: "Quero, ser limpo." E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: "Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho." Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Vamos orar, irmãos. Pai nosso, nesta manhã que aqui nos reunimos, que esta igreja local se reúne, e por todo o mundo muitos milhões de pessoas se reúnem em Teu nome, Pai. Nesta manhã em que muitos se reúnem para Te dar louvor, para relembrar o sacrifício, a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Nesta manhã que aqui nos reunimos livremente, lembramos aqueles que não se reúnem livremente e que são perseguidos, mas que se reúnem ainda assim todos os domingos, em Teu nome, para Te louvar, para Te glorificar, para ser igreja, para aprender. Pai nosso que estás nos céus, a esta hora que temos a Bíblia aberta, Pai, que nós possamos perceber aquilo que Tu tens para nos dizer. Que não sejam os nossos pensamentos ou as nossas palavras, Pai. Pai, que sejas Tu a falar, seja o Teu Espírito a falar aqui esta manhã, Pai. Que na verdade nós possamos crescer em conhecimento e em sabedoria. Pai, que nós possamos ser como Jesus. Pai, que nós possamos a cada dia estar mais próximos de Jesus. Possamos ser como Ele. E que possamos ser uma igreja que possa, na verdade, crescer em gozo. Que não te envergonhes, Pai, desta igreja, mas pelo contrário, que possas a cada dia ter mais orgulho na Tua igreja, Pai. Que na igreja, neste local, possa, na verdade, ser uma imagem daquilo que Tu queres que nós sejamos, Pai.
Guia-nos esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Irmãos, nós estamos mais uma vez no Evangelho segundo Marcos e temos 3 momentos, ou pelo menos temos vários momentos neste texto que acabámos de ler, que é um texto longo, e alguns versículos já lemos, já meditámos neles há uns domingos, mas vale a pena novamente lê-los pelo contexto e pelo enquadramento que nos dão. Nós temos inicialmente Jesus que ensina, e ensina sobretudo nas sinagogas, e do seu ensinamento maravilha a muitos, porque é um ensinamento com autoridade. Não é um ensinamento como o dos escribas, mas é um ensino com a autoridade do próprio Jesus. Vemos que no meio do seu ensino, por mais de uma vez, Jesus ao ensinar é confrontado com os demónios. E Jesus expulsa os demónios. E ainda que os demónios reconheçam Jesus e digam publicamente, Jesus não quer que eles o digam, manda-os calar e expulsa os demónios. Vemos como Jesus, irmãos, quer ensinar, mas vemos também que Jesus cura. Jesus cura aqueles que têm febre, Jesus cura aqueles que estão na cama, Jesus cura aqueles que têm lepra. Jesus cura. Jesus, perante a doença, age. Tem autoridade para o fazer e no poder do Espírito Santo Jesus faz. E nós temos esta passagem que Marcos nos deixa, que relata bem o que Jesus faz e o que Jesus é. Irmãos, lembremos-nos mais uma vez do mote do livro que estamos a estudar em Marcos. Versículo 1 do capítulo 1. O princípio do Evangelho. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Este é o princípio do Evangelho. Irmãos, é com este mote, é à sombra deste versículo que nós devemos interpretar aquilo que acabámos de ler. Mais uma vez o digo, eu peço desculpa por repetir sempre que estudamos Marcos, mas não posso deixar de o fazer. Porque a nossa tendência é olhar para estes versículos e achar que os primeiros versículos são acerca da expulsão de demónios. Depois é acerca da cura da sogra de Pedro e, novamente, cura de doentes e é acerca da expulsão de demónios. E depois achamos que a seguir é sobre a cura de um leproso. E depois, como nos centramos apenas nestas ações, nós ficamos apenas centrados nas pessoas que são curadas, centrados nos demónios que são expulsos, temos uma visão que não é uma visão certa daquilo que Marcos nos quer dizer. Depois entramos em alguns moralismos, como por exemplo, olha, vejam como o leproso tinha tanta fé que até desobedeceu a Jesus e foi contar a toda a gente. E estes moralismos enviesados, e muitos deles errados, porque ninguém pode desobedecer a Jesus e mostrar a sua grande fé. Se ele está a desobedecer a Jesus, está a errar. Mas como entramos como não olhamos muitas vezes, e a nossa tendência pode ser esta, não olhar para aquilo que o texto nos está a dizer, Marcos não está preocupado com o leproso. Irmãos, Marcos não está preocupado a falar-nos da sogra de Pedro e mostrar-nos se Pedro é casado ou não. Porquê é que Marcos não nos diz, mas Pedro era casado? Bem, resolvia uma série de problemas que nós temos hoje dentro do cristianismo acerca do casamento e do casamento, por exemplo, dos apóstolos. Mas Marcos não está preocupado com isso. Marcos está preocupado a mostrar-nos que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Irmãos, com muito respeito que tenho por aqueles que ao longo dos séculos editaram as nossas Bíblias e o amor que tenho à sociedade bíblica, apesar disso, aqueles subtítulos que temos nas nossas Bíblias estão completamente errados. Se as Bíblias forem dos irmãos, se forem da igreja não risquem, mas se forem dos irmãos podem riscar, porque estão errados, não são inspirados. Dizer que os primeiros versículos que lemos são sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum não é verdade. Nem os versículos seguintes são sobre a cura da sogra de Pedro. Marcos dedica apenas 2 frases à sogra de Pedro e à cura da sogra de Pedro. Por fim, não é acerca de um leproso. Não, é acerca de Jesus. É acerca de Jesus ser o Cristo e o Filho de Deus. Centrar esta ação de Jesus apenas naquilo que Jesus faz é enviesar o texto, porque o próprio Jesus diz, eu não vim para curar, eu não vim para fazer sinais, eu vim para quê? Versículo 38, eu vim para ensinar. Portanto, irmãos, centremo-nos, e aquilo que eu gostava que esta manhã nós fizéssemos fosse centrar
a nossa mensagem precisamente na figura de Jesus. Quem é este Jesus que Marcos nos está a mostrar? Este Jesus que ensina com autoridade. Este Jesus que expulsa demónios. Este Jesus que cura a sogra de Pedro, que cura muitos doentes, que cura um leproso. E em primeiro lugar, irmãos, olhemos mais uma vez para o ensino de Jesus. Jesus ensina com autoridade, e este é o foco, de facto, do ministério de Jesus, o ensino. Versículo 38, vejam, no 37, diz-lhe Simão, todos te buscam, e ele diz, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim, para pregar. Jesus veio para pregar. Mas, irmãos, Jesus ensina e ensina com a sua própria autoridade. Jesus não precisa de ensinar com a autoridade de outrem. O que os escribas faziam era ler o texto, naquela época, os escribas liam o texto e depois liam a interpretação que outros sábios tinham dado acerca daquele texto. Eles recorriam e, para terem autoridade, diziam, este texto é assim e fala sobre isto, segundo disse o mestre tal ou o mestre tal. Jesus, irmãos, não precisa de recorrer à autoridade de outros, porque ele tem uma autoridade própria. Ele é a própria autoridade. E é isso que maravilha muitos, porque Jesus não tem a autoridade dos escribas. Ele tem a sua própria autoridade. Ele não recorre a outros, ele recorre ao seu próprio nome. A autoridade é sua e, por isso, muitos se maravilham. Os sinais que Jesus faz em seu nome. É muito interessante, irmãos. Os sinais que Jesus mostra é em seu nome. Jesus não precisa de recorrer a ninguém e dizer, em nome de tal, eu vou expulsar este demónio. Ou em nome de tal, levanta-te. Ou em nome de tal, o leproso estás curado. Lembram-se à porta formosa do templo, quando Pedro e João se encontram com um homem que não pode andar? Prata e ouro nós não temos, que é o que estás à procura. Mas eu dou-te aquilo que tenho. E o que é que ele lhes diz? Em nome de Cristo de Nazaré, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles fazem-no em nome de Cristo, porque não têm autoridade por si mesmos. Jesus não precisa de o fazer. Nós hoje reunimos aqui em nome de Cristo, porque é na autoridade de Cristo que nós nos reunimos. Nós oramos ao Pai em nome de Cristo. Jesus, quando orava ao Pai, não precisava de ter um mediador. Ele tinha a sua própria autoridade. Irmãos, possamos refletir nesta verdade. A autoridade de Cristo é uma autoridade que nos dá segurança, porque vale por si mesmo. O nome de Jesus vale por si mesmo. E nós, ao invocarmos o nome de Jesus, como os apóstolos fizeram à porta formosa, nós estamos a invocar aquele que, na verdade, tem toda a autoridade. E isso, irmãos, e isso deve maravilhar-nos. E podemos nos perguntar, mas porquê é que Jesus faz sinais? Porque parece que Jesus faz sinais contrariado. Não faz. Jesus não foge dos sinais. Jesus não foge de fazer sinais. Quando o abordam, Jesus não recusa curar alguém. Jesus não deixa de expulsar demónios. Mas porquê é que ele o faz? Mais, porquê é que Marcos perde tanto espaço do seu texto para falar acerca de sinais? Marcos podia não fazê-lo. Marcos teve que escolher alguns momentos da vida de Jesus para estar aqui, porque não poderia narrar tudo. Porquê é que ele escolhe tantos sinais para Jesus, que Jesus fez? Repare, irmãos, Jesus não foge dos sinais. Jesus foge das multidões que procuram sinais. É uma coisa diferente. Se nós virmos no versículo 38, quando Jesus diz, vamos às aldeias vizinhas para que eu também pregue, porque para isso vim, nós temos a seguir o versículo 39. O que é que acontece? Pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e acontecia o quê? Expulsava demónios. Ele dizia, não, eu agora não vou expulsar demónios, estou cansado de expulsar demónios. Não, isso não acontecia. Jesus fazia.
Porque os sinais conciliavam-se com o seu ensino. E era isso que Jesus dizia quando o procuravam apenas por sinais. Vocês deviam ouvir o que eu digo e não apenas procurar os sinais que eu vos faço. Irmãos, Jesus faz sinais, porque esse, de facto, e vou repetir, porque os sinais conciliam-se com aquilo que Jesus está a ensinar. Podíamos falar aqui da importância que tem e da concepção que há, precisamente na Antiguidade, entre a cura física e a cura espiritual e do significado que isso teria. Mas, apesar de deixarmos isso para outra altura, nós devemos então perguntar-nos porque é que há tanta ênfase nos sinais. Ora, estes milagres não são só apenas milagres para mostrar que Jesus tem autoridade e que o Espírito Santo age com poder em Jesus. Não são apenas para isso, irmãos. Estes sinais são uma evidência clara do ensino de Jesus. O que diz Deus logo a Moisés, em Deuteronômio, é que ele diz: eis que lhes suscitarei um profeta ao povo, do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E pensemos nos profetas, mas sobretudo em Jesus. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. E diz ainda: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E diz por fim: e se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como é que nós sabemos se o profeta é verdadeiro ou não? Ele está a dizer que fala em nome de Deus. Como é que nós sabemos se é verdadeiro ou não? E temos o versículo 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta e não tenhas temor dele. Ou seja, se o profeta falar e não houver uma evidência do que está a dizer, então não é meu profeta. Ora, os sinais servem como uma evidência para o povo saber que aquele homem que ali estava a falar em nome de Deus. Mais, ele era o próprio Deus. Vejam, irmãos, diz ainda em João, diz Jesus em João: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se a faço e não credes em mim, crede em quê? Nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Portanto, as obras que Jesus faz, os sinais que Jesus faz, são uma evidência que o Pai está nele. Porque era assim com os profetas. Os profetas tinham que demonstrar. Lembram-se de Elias, irmãos? Como é que percebemos que havia os profetas de Baal e o profeta Elias? Como é que se percebeu em quem é que Deus estava? Quando houve uma evidência vinda do céu que Deus estava com Elias. Ora, estes sinais são precisamente essa evidência. Aliás, nós vamos ver, ainda em Marcos, num próximo domingo, nós vamos ver ainda em Marcos, no capítulo 2, que quando levam aquele homem pelo telhado da casa e Jesus diz àquele homem que estava enfermo, que estava acamado, diz: os teus pecados são perdoados. E dizem: mas quem és tu para perdoar pecados? Vejam o que é que Jesus diz, versículo 7 do capítulo 2. Porque diz este assim blasfémias: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queres saber uma prova que Jesus tem poder para perdoar pecados? É por isso que Marcos coloca aqui estas maravilhas que Jesus faz. Jesus tem de facto este poder, tem esta autoridade para perdoar pecados. E, portanto, os sinais que faz são apenas uma evidência disso mesmo. Irmãos, os sinais que Jesus faz
não são uma forma de atrair pessoas, não são. Os sinais que Jesus faz não são o centro do seu ministério, mas são uma confirmação do seu ministério. E pensemos então, irmãos, para nós próprios, em relação a nós próprios. Na nossa vida, o que é que buscamos de Jesus? Quando a nossa vida não corre como nós estamos à espera, nós buscamos Jesus pelos sinais e pelas maravilhas? Quando a nossa vida, quando temos contrariedades e algumas delas bastante fortes, bastante tristes, o que é que nós buscamos em Jesus? O que é que buscamos nele? Buscamos os sinais e as maravilhas ou buscamos o seu ensino? Irmão, tu que tens uma caminhada com Cristo de alguns meses, de alguns anos, de algumas décadas, és capaz de olhar para essa caminhada e não ter encontrado as maravilhas de Jesus na tua vida? Deus nunca te deu essa cura em Jesus? Não tem que dar necessariamente, não tem de o fazer necessariamente, mas nunca recebeste a paz em momentos de tribulação? Nunca recebeste o amor em momentos difíceis da tua vida? Estes sinais não são uma evidência de que Cristo está contigo e que não te abandonou? Ou procuras Cristo apenas por estes sinais e não procuras Cristo pelo seu ensino? Versículo 38. Jesus diz que não veio para fazer sinais. Irmão, Jesus não está na tua vida para fazer sinais e para teres uma vida livre de sofrimento. Jesus está na tua vida para te salvar. Esta é a mensagem do Evangelho. Aprende com aquilo que Jesus tem para ti. E vais receber bênçãos ainda nesta terra. Pode não ser as bênçãos que tu esperas, mas deixa Deus trabalhar no teu coração e deixa Deus trabalhar na tua vida. É muito interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus não faz nenhum sinal que não tenha sido feito no Antigo Testamento por algum profeta. Curar, aconteceu no Antigo Testamento, profetas curavam. Dar vida a mortos, aconteceu no Antigo Testamento, houve profetas que deram vida a mortos. Multiplicação dos alimentos, aconteceu. E todos os sinais que Jesus fez foram sinais que já tinham sido feitos por profetas. É uma confirmação, não só que aqueles profetas eram verdadeiros, mas que o próprio Jesus é o verdadeiro profeta. Nunca nenhum profeta concentrou em si mesmo os sinais todos que Jesus tinha feito. Apesar de nós vermos esses sinais espalhados ao longo do Antigo Testamento pelos profetas. Porque esses sinais que os profetas faziam eram precisamente os sinais que confirmavam que eles eram os verdadeiros profetas. Quando Jesus cura, quantas vezes dizem, tu és profeta? Quando Jesus fala com autoridade, o que é que diz a mulher samaritana? Bem vejo que és profeta. Porquê? Porque Jesus era, de facto, enviado por Deus. Agora, há uma novidade. É que Jesus fala com a sua própria autoridade, porque Ele é o próprio Filho de Deus, versículo 1. Ele é o Filho de Deus, diz-nos Marcos. E, portanto, Jesus destaca-se dos outros profetas precisamente por isso. Porque Ele fala por si mesmo. Porque Ele, agora sim, é o Cristo, é o Messias prometido e enviado por Deus. Irmãos, quando nós vemos os demónios reconhecem que estão perante o enviado de Deus. Ele é o Santo de Deus. Reparem, irmãos, e como isto é importante nas nossas vidas, é que quando Jesus está presente, os demónios não conseguem suportar a presença de Jesus. Quando Jesus está presente, os demónios estremecem na sua presença. Quando Jesus está presente na nossa vida, irmãos, não há nada que possa suplantar a sua presença e o seu consolo. Quando Jesus, várias vezes, e temos aqui, nestes versículos que acabámos de ler, quando Jesus
está no mesmo espaço dos profetas, dos demónios, os demónios não podem estar ali. E Jesus expulsa-os. Os demónios reinam livremente e havia muita gente endemoniada no tempo de Jesus e estavam livremente porque Jesus não estava. Mas quando Jesus está presente, não há nada que possa suplantar a sua presença. E não há nada que possa destruir a sua presença. Crês nisto na tua vida? Crês nisto para a tua vida? Crês que não há ninguém que possa suplantar a autoridade de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, na tua vida? É muito bonita, irmãos, a imagem que nós temos no episódio do encontro com o leproso. Porque o encontro com o leproso, nós vemos a partir do versículo 40, é um encontro do ponto de vista simbólico, que narra de uma forma tão bonita o Evangelho que Jesus está a mostrar. Irmãos, o leproso era alguém que tinha que viver fora da cidade, fora do arraial. Era um mandamento de Deus. O leproso era alguém impuro. E não é apenas uma questão sanitária que está em jogo, é uma questão espiritual. Representava a impureza que não podia estar em contacto com aquilo que era puro, com aquilo que era o povo de Deus. E, portanto, os leprosos tinham que viver fora da cidade. E acontecia, por vezes, que alguém tinha contacto com o leproso. E após ter esse contacto com o leproso, tinha que passar por um período de quarentena e de purificação, para depois sim poder ser readmitido dentro do arraial. Isso tinha de acontecer. Acontecia também para os leprosos que eram curados. Havia determinado tipo de doenças de pele que eram consideradas lepra, no Antigo Testamento, que era possível serem curadas, e os leprosos, ao serem curados, tinham que passar por um período de purificação perante o sacerdote, precisamente para poderem voltar a fazer parte do arraial. Ora, isto para um judeu era muito claro, porque a lepra existia, estava presente, sempre esteve presente, e agora imaginem, irmãos, a dificuldade de vida de um leproso. Tinha que sair das portas da cidade, era expulso do seio do povo, ia para o deserto. Reparem, sair da cidade não é como, naquela região não é como aqui em Lisboa. Vamos ali para a zona de Saloia, aquilo tem umas árvores, até que crescem umas alfaces, e portanto é um sítio relativamente aprazível. Naquela região é viver no meio do pó, das intempéries, dos calores, das feras, dos répteis que são agressivos. Esta era a vida de um leproso. Ora, Jesus vai encontrar-se com este leproso a dado momento. E há um momento muito interessante. É que este leproso diz que se Jesus, se quiser, pode limpá-lo. E Jesus, movido de grande compaixão, o que é que ele faz? Estende a mão e toca nele. E diz, eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Irmãos, este é um momento de grande simbolismo. Porque o puro tocou no impuro. Quando alguma coisa que está suja toca naquilo que está limpo, não passa a ficar limpa. O que faz é tornar sujo o que é limpo. Se nós passarmos um algodão num chão que está sujo, o algodão não fica limpo, o algodão fica impuro, tal como o chão. E o que vai acontecer aqui, irmãos, é que, ao contrário daquilo que seria de esperar, é o impuro que fica puro. E esta é a primeira imagem que nós temos logo neste encontro entre Jesus e o leproso. É que a impureza não resiste à pureza. Jesus podia não ter tocado no leproso. Jesus podia, pura e simplesmente, com o leproso, ter dito, sim, ser limpo, mas Jesus faz questão de tocar. Faz questão de tocar onde não podia tocar. Jesus ficaria impuro se tocasse no leproso e teria que passar por um processo de purificação para voltar a ser admitido no arraial. E o que é muito interessante é que naquele momento,
Não foi o impuro que ficou sujo. Foi aquele que estava doente, foi aquele que estava sujo, que ficou puro. Porquê, irmãos? Porque é isto que Jesus faz connosco. Esta é a mensagem do Evangelho. Tu que és impuro, eu que sou impuro, tornamos-nos puros porque Jesus toca em nós. Porque Jesus diz, eu quero que sejas limpo. E nós ficamos limpos. É muito interessante esta ilustração, irmãos, porque como ela relata aquilo que acontece no Evangelho. Jesus não precisou de se purificar. Jesus não precisou, depois daquele período, depois de ter tocado, passar um período de quarentena para se purificar, para voltar para o arraial. Não, porque Jesus é a pureza no seu estado puro. E o que Jesus diz ao leproso é, vai, mostra-te ao sacerdote para testemunho. Porque é isso que diz a lei de Moisés. E para bom testemunho, mostra-te ao sacerdote. Porque se nós lermos em Levítico, há depois todo um ritual em que o sacerdote tem de verificar e de purificação daquele homem que tinha feito ficação. Mas Jesus não precisa de passar por nenhum ritual. E depois, irmãos, depois há uma outra imagem que também nos deve fazer refletir. E que é a imagem da troca de lugares. Jesus, naquele momento, vai trocar de lugar com o leproso. O leproso vive onde? Vive fora do arraial. Encontra Jesus e vai para a cidade dizer o que acabou de acontecer. E Jesus, que tinha vindo da cidade, tem um encontro com o leproso. E o que é que Jesus vai fazer? Vai pregar aonde? Fora da cidade. Há uma troca de lugares porquê? Há uma troca de lugares daquele que estava fora do arraial, que tornando-se puro, voltou para o arraial. E aquele que é puro, por causa do impuro, foi para fora do arraial. Foi expulso do arraial. Porque por causa do impuro, por causa do teu pecado e do meu pecado, Jesus fez-se impuro. Vejam o que diz Hebreus, no capítulo 13, que diz o seguinte: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados onde? Fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu onde? Fora da porta. Saiamos, pois, diz o autor aos Hebreus, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, Jesus fez pecado por nós. Jesus fez pecado para que nós pudéssemos ficar limpos. Ele não se contaminou por causa do nosso pecado. Ele não se contaminou porque tocou no leproso. Não. Ele voluntariamente fez-se pecado por nós. Ele voluntariamente carregou sobre si a nossa impureza, saiu do arraial, sofreu esse vitupério, foi escarnecido e humilhado, foi expulso do seio do povo. Para quê? Para que nós pudéssemos lá estar. Mas a mensagem do Evangelho é esta, irmãos. É que este Jesus um dia ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos também ter vida. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Jesus trocou de lugar contigo e trocou de lugar comigo. Irmãos, a mensagem de Jesus para nós é esta, está no versículo 15 do capítulo 1. Arrepende-te e crede nisto, crê no Evangelho. E podemos perguntar, mas o que é afinal o Evangelho? Irmãos, é uma pergunta que, ao colocarmos isto, depois de lermos este texto, parecemos Pilatos perante Jesus, que está perante a verdade e pergunta a Jesus, o que é a verdade? O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus, irmãos. O Evangelho já não são por palavras, ou apenas palavras, já não são promessas do Antigo Testamento, ou apenas promessas, já não é a esperança que há de vir aquele que vai libertar o povo. Irmãos, o Evangelho é um homem, é Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho é aquele que está ali a ensinar e que prova ser verdadeiramente
o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, olhemos para Cristo, como escreveu Henry Burton, no hino que nós vamos cantar. Olha para Cristo. Ele toda a culpa por ti já pagou. Irmãos, olha para Cristo. Ele aniquilou todos os poderes. Irmão, olha para Cristo, porque Ele é o exemplo máximo daquilo que tu podes ser, daquilo que tu podes viver. Irmão, como diz Jesus no capítulo 1, versículo 15, arrepende-te e crê no Evangelho. Se ainda não crês, arrepende-te e crê no Evangelho. Se crês, a mensagem é esta: arrepende-te a cada dia e crê no Evangelho. Que possamos, irmãos, ouvir esta palavra, que possamos ser um estímulo uns para os outros, que possamos, enquanto igreja, ser um estímulo uns para os outros de crescimento e de edificação espiritual. Que Cristo possa verdadeiramente estar no centro das nossas relações, que Cristo possa ser, na verdade, o centro das nossas vidas. Da mesma forma que Marcos nos está a falar de Cristo, o Filho de Deus, Jesus, que é o Evangelho, que, na verdade, a nossa vida possa ter este centro. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que cura os impuros, aquele que cura os doentes, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que nos ensina com toda a autoridade. Amém.